O reino de Deus está entre vós. Salve Maria! Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, memória litúrgica de São Josafá. E no sermão de hoje nós falaremos sobre o ecumenismo. Eu sou o Padre Jean Paulo Ruse, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. E como você já sabe, antes da gente começar o sermão de hoje, já deixa o joinha, já deixa o curtir, faça um comentário, compartilha este sermão nas tuas redes sociais. O teu comentário hoje vai ser muito importante porque o tema do ecumenismo é muito sensível, é um debate que vale muito a pena nós trocarmos as nossas experiências. Mas antes de mais nada, conhecermos o que nos ensina a Igreja. Faça também uma outra coisa muito importante. Curta a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram. Lá você vai ficar a par de todos os avisos e acontecimentos da nossa Paróquia Todos os Santos. E por último, se você está vendo valor no meu apostolado, se esse sermão tem te ajudado, se você tem achado o nosso programa de notícias interessante, pense também, como contrapartida, fazer uma doação e ajudar a nossa Paróquia Todos os Santos. Deus te abençoe e salve Maria! Muito bem, filhinhos, nós celebramos hoje a memória de São Josafá, que é considerado um dos padroeiros do diálogo ecumênico. Isso porque São Josafá não nasceu católico, mas nasceu ortodoxo. Para quem não sabe, os nossos irmãos ortodoxos, eles se separaram da Igreja Católica por questões muito mais do que de fé, jurídicas, porque não aceitavam o primado de jurisdição do Papa. Eu sei que eu estou resumindo uma situação que é muito complexa, mas apenas para vocês terem uma ideia do cenário e que não há diferenças substanciais de fé, nem sequer na validade dos sacramentos entre nós católicos e os nossos irmãos ortodoxos. Porém, infelizmente, as relações com os ortodoxos sempre foi muito marcada pela violência, pelas incompreensões, isso até mesmo nos dias de hoje. E São Josafá viveu não muito tempo depois do cisma que dividiu a Igreja Católica dos nossos irmãos ortodoxos. Então, à sua época, o clima de animosidade era ainda muito mais intenso que nos dias de hoje. E depois de sua conversão à verdadeira fé, depois de voltar à verdadeira igreja, ele foi ordenado sacerdote, mas manteve as suas tradições bizantinas, permaneceu no rito bizantino e fundou vários mosteiros e fez com que outros irmãos também abandonassem o erro do cisma e retornassem para a verdadeira igreja. Porém, como vocês podem imaginar, isto causou uma série de desentendimentos com os ortodoxos. E os seus filhos espirituais estavam sendo perseguidos e muitos deles mortos. Até que em uma ocasião, São Josafá, numa tentativa de diálogo com os nossos irmãos ortodoxos, perguntou por que os estavam perseguindo e matando. E infelizmente nessa ocasião, São Josafá também foi morto. Mas toda a pastoral de São Josafá não estava marcada pelo revanchismo ou disputa com os ortodoxos. Muito pelo contrário, estava marcada pela caridade e o diálogo em tentar convencê-los da veracidade da Igreja Católica. E nos tempos em que nós estamos vivendo, em um mundo tão polarizado, mas também tão plural, termos muito claro o que significa realmente o ecumenismo e o diálogo interreligioso é de suma importância. Como nós temos insistido com bastante frequência nos últimos sermãos,
as polêmicas, as discussões, as ofensas, raramente nos levam a algum lugar concreto de unidade para com aqueles que pensam diferente da gente. Porém, o irenismo, ou seja, aquela ideia de que a despeito das diferenças religiosas, a paz pela paz, que acaba anulando substancialmente os credos religiosos, não pode ser vista de maneira nenhuma como um meio para vivermos pacificamente. A verdadeira paz, ela está indubitavelmente atrelada à verdade. Portanto, o diálogo ecumênico, bem como também o diálogo interreligioso, ele pressupõe, antes de mais nada, reconhecermos a nossa identidade católica e reconhecermos também que os nossos irmãos são diferentes e pensam de um modo diferente. E que, portanto, se nós os amamos de verdade, também devemos desejar que eles cheguem ao conhecimento da verdade. Afinal de contas, nos ensina Jesus Cristo no Evangelho de hoje, o reino de Deus não está ali, não está aqui, não está acolá, mas o reino de Deus está no meio de vós, ou seja, está na igreja que ele funda. E deixarmos os nossos irmãos no erro em nome de uma convivência pacífica não significa amá-los de verdade. Mas impor-lhes a verdade também por meio da violência tampouco significa amá-los. O amor, ele sempre é propositivo. Ainda que devamos propor com insistência, oportuna e inoportunamente, como nos ensina São Paulo, mas sempre deve ser proposto e nunca imposto. Então, que São Josafá nos ajude, por sua intercessão e exemplo, a assumirmos com vigor a nossa identidade católica, a conhecermos a nossa fé, para podermos levar com amor a verdade aos nossos irmãos, para que sejamos todos um único rebanho sob um único pastor. São Josafá, rogai por nós. Deus te abençoe e salve Maria!